Você quer saber o que é comida, o que comer, o que é educação alimentar? Dá uma olhadinha nesse vídeo, tem 10 milhões de visualização. Vamos ter um bate-papo aqui com a Marcela de Paula, que vai ensinar ou desensinar como comer. Para cada sintoma, um alimento e um suplemento. Vontade de comer doce. Banana com canela. Suplemento, picolinate cromo. Para o desânimo, beba pelo menos 2 litros de água por dia. Suplemento, panaca ginseng. Para o cansaço físico e mental, um alimento, beterraba. Suplemento, complexo B. Todas as vitaminas do complexo B, principalmente B12. Para a imunidade, alimentos ricos em vitamina C. Acerola. Suplemento, própolis. Para a memória, os alimentos, peixes. Suplemento, ômega DHA. Para fraqueza muscular, carnes, ovos. Suplemento, creatina. Para melhorar sua qualidade do sono, sementes de abóbora. Suplemento, biciglinato de magnésio. Gostou? Aproveita e já compartilha esse vídeo. É excelente. Nós vamos então aqui bater um papo. Marcela nos honra com a sua presença. E foi excelente esse bate-papo. Vai para cá, tem comida cá, tem suplemento de cá. Vamos conversar quem é que pode realmente aprender e bancar as suas necessidades básicas, calóricas, necessárias para você ser bonita como você está. Ah, primeiro, obrigada pelo convite, doutor Nelson. É uma honra vir aqui falar com você, contar um pouquinho dessa história da nutrição, né? Do quanto é importante a nutrição, porque o nome dela já diz, né? Nutrir. A nutrição ela não veio para as pessoas para fazer a desnutrição severa, para o emagrecimento severo. Ela veio para ensinar a nutrição. Quanto mais bem nutrido está o paciente, maior a chance de uma reeducação alimentar bem feita, maior a chance de um paciente nutrido. Então, a sua pergunta é para todos. É curtir a vida. Quando você está saudável, aquela saúde e bem-estar físico, mental e social. Você não garante um físico sem as suas necessidades alimentares que repõem e fazem seus organismos serem capazes de responder aos estímulos e capazes de ser aquilo que a necessidade solicita. A parte Exatamente. mental você colocou ali muito bem. Olha lá, se você tem um físico, e daquilo que você pensa, daquilo que você aprende, a gente vai andando. Em primeiro lugar, a comida. É. A comida, você sabendo o que é que come, você já sabe que vai ser um ser saudável. Aí tem a outra parte que a gente vai dizer, derivado espiritualmente, o que é que você acredita, e o social, se você pode ou não pagar a coceira no dedo. Então vamos lá, Vamos lá. é o que eu vi, eu fiquei encantado ali. Vamos lá, como é que nós podemos fazer para o nosso público que está nos assistindo, né, ele é variável, né, é a população brasileira. Quero dizer para vocês que tem uma notícia muito ruim. Nós estamos hoje com 37% de obesos. É, Vamos lá, doutor, manda brasa. exatamente. E né, essa estatística de obesidade, ela vem crescendo com o passar dos anos, justamente pela falta de educação nutricional. Né, a reeducação é quando a gente já está lá na fase adulta, que a gente precisa se reeducar e reaprender aquilo que não foi Ou ensinado seja, lá já atrás. teve os maus hábitos e agora você tem que reconduzir, reaprender de novo, para ver se Exatamente. chega no lugar certo. Ou seja, as mães têm uma tarefa importante dentro de casa. E se a mãe não sabe como fazer? Então, precisa atrás de um profissional, de uma nutricionista, porque eu falo que a base, né, da vida é a nutrição, é a alimentação. Se você está doente, a nutrição te serve. Se você está saudável, a nutrição te serve. Se você acabou de gerar uma criança, essa nutrição vai servir para o crescimento dessa criança. Então, a nutrição é base Isso, de tudo. então a senhora colocou um paradigma na nossa sociedade, que você começa da amamentação até a velhice. Sim, E o que é que ocorre? Veja só, os nossos hábitos são provenientes da nossa cultura. O que é que eu, como médico, nesses 50 anos de vida, rapaz, o cara não sabe comer, come errado, come tudo, não acerta. E outra, você tem que começar lá no jardim da infância. é. Logicamente, desde a amamentação, mas esse processo que a mãe, o pai, a sociedade toda tem que tomar consciência que você só fica saudável se você souber o que comer, quando comer e, acima de tudo, como beber água. É, Conta exatamente. para mim aí porque da água também depois, mas fala primeiro dos nutrientes. Tá, então, esse vídeo, né, ele viralizou justamente por conta do alcance, de alcançar as pessoas e conectar com realmente o que acontece dentro das casas. Então, para cada sintoma, um alimento e um suplemento. Então, ali eu acesso todo mundo. Aquele paciente, aquela pessoa, o indivíduo que está escutando e que não tem condição de comprar um suplemento, ele consegue entender nesse vídeo que não precisa ser suplementado o tempo inteiro.
esse paciente ele pode procurar o suplemento dentro do alimento, que o alimento já serve tudo. Todo mundo fala para mim, ah, Marcela, mas hoje em dia está na moda, né? As dietas low carb, plant-based, dietas mediterrâneas, enfim, esse mundo de dietas que nós temos por aí. Beleza, nós vamos para o intervalo e já voltamos para as dietas loucas e certas, entendeu? Que é o que está acontecendo. Todo mundo tem uma solução, mas até agora ninguém resolveu o problema. Vamos lá, o intervalo e já voltamos. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos depois desse intervalo e vamos conversar aqui com a doutora Marcela sobre dietas. A dieta correta, a dieta incorreta e as loucas e todas aquelas que hoje estão sendo divulgadas e, como ele disse, prometem, mas não resolvem. Vamos lá, doutora Marcela, nos ensine aquele basicão que ninguém vai contestar. Eu falo que o básico precisa ser dito repetidamente, né? O Isso. óbvio precisa ser dito. E essas dietas aí, várias dietas que a gente tem hoje no mercado, com vários nomes, só funciona se entrar dentro da sua rotina. Ou seja, qual é a melhor dieta? Aquela que você consegue fazer. Não adianta a gente tentar aí montar um monte de dietas malucas, restrição severa de carboidrato, se no seu dia a dia não condiz. Você tem uma criança em casa, precisa fazer janta, precisa fazer almoço, essa dieta restrita ela não vai entrar na sua Ou rotina seja, nunca. aquele conselho básico que a medicina começa. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua própria solução, se seguir o caminho que precisa seguir. Hipócrates colocou: "Você tem vontade de ficar curado e abandonar aquilo que está te fazendo mal? Pula para dentro", esse é o juramento. Se você não quiser, continue seu amigo, siga o seu caminho, porque as pessoas querem a solução, mas não querem pular para dentro para fazer o que deve ser feito. Exatamente. Então começa, diz para nós o que é que a gente tem que fazer. O básico mesmo, entrar comida de verdade dentro de casa. Eu falo que sempre descascar mais e desembalar menos. Essa é a regra básica, né. Eu sei que, hoje mas a rotina de todo mundo é muito corrida, Marcela, é muito mais fácil uma barrinha, uma bolachinha, um biscoitinho. Praticidade eu concordo, se a gente for pensar em termos de praticidade, mas qual é a conta disso futuramente, né, a longo prazo? Essa conta não fecha. Então o básico, aquele bem feito que é o arroz, o feijão, que é o prato do brasileiro, né, uma fruta, os ovos, isso é um prato perfeito. Essa é a rotina da alimentação que precisa entrar novamente dentro das casas, principalmente das crianças. Porque a partir do momento que eu reeduco essas crianças, eu vou diminuir a quantidade de crianças obesas. A gente teve aí agora um Não vai estudo, uma epidemia. estatística falando Não, que em 2040 teremos 40% de crianças obesas. nós estamos com 37. Eu já vejo, eu fiz antes de vir para cá, eu fui a malandragem, eu fui ali no sistema de vigilância lá do Ministério da Saúde, e Já deu uma fiquei olhada. não, subiu quando eu estava lá na faculdade de medicina, era 20%, nós estamos com 37. E ela colocou um negócio, é 40% de crianças e adolescentes fora Crianças. do peso. É. E aí depois que você está nessa, é uma luta insana para que você volte para o lugar. Então precisamos fazer a educação desde lá do jardim da infância e até a pós-graduação. E eu Fala que para nós eu sobre o arroz e feijão, por que que o pessoal fala mal, né, nós temos um complexo de vira-lata. sim. O arroz e feijão é um basicão que é fundamental e todo mundo pode adquirir, acredito ainda hoje. Sim, sim. E o arroz e feijão é o prato básico do brasileiro, né, ali a gente tem fonte de carboidrato, fonte de ferro e fonte de proteína. Muita gente acha
que na nutrição arroz engorda. Em 100 gramas de arroz, eu não chego nem a 20 gramas de carboidrato dentro dele. E aí, ou seja, estão assistindo, ele não engorda, mas ela disse a quantidade: 6 colheres de sopa, 100 gramas. Exatamente. Então, assim, se a gente consegue enxergar a comida dessa forma, ela faz a nutrição. E aí muita gente fala para mim: "Marcela, mas parece que eu estou comendo muito mais quando estou fazendo dieta". Exato, a nutrição é para entregar nutrientes para que você sobreviva e tenha qualidade de vida. Ela não é para te restringir nem para te adoecer. A partir do momento que você entra numa dieta restrita e começa a ter muitas gripes recorrentes, algumas doenças crônicas, problema intestinal, essa dieta está errada. A alimentação não está entrando como nutriente para poder te entregar qualidade de vida. Então, e a alimentação, ela nunca foi sobre punição, que eu acho que é o maior É uma problema. gratificação que as pessoas não entenderam ainda. Eu acho que é o maior problema hoje da sociedade, é não comer com medo de engordar. Então a restrição é imediata, eu não vou comer isso aqui porque eu vou engordar. E a conta não é essa, quanto menos você come, mais gasto muscular você vai fazer, porque você vai acelerar seu metabolismo queimando o seu próprio músculo. Com isso o organismo ele entende que: "Opa, não tem fonte de energia, então vamos reservar gordura corporal". E aí essa conta vai ficando invertida, é aquele paciente que a gente olha, tem pouca massa muscular e muita gordura corporal. Isso, então o hábito alimentar precisa ter a que a gente chama a quantidade de proteína certa, a quantidade de gordura certa, a quantidade de açúcar certa, sais minerais, vitamina e água. É. Aqui está. O arroz e feijão, ela colocou muito bem, já tem praticamente todos esses componentes. Tem que fazer apenas, vamos dizer assim, um ajuste, se você é uma pessoa muito ativa ou se você é uma pessoa menos ativa. Se você usa demais o cérebro ou trabalha sentado. A verdade é o seguinte: se você não tiver as proteínas, as gorduras e os açúcares certos, você não vai funcionar perfeitamente. Agora, os sais minerais e as vitaminas estão nos alimentos e nos suplementos. E aí você tem que, nós vamos discutir no último, depois, sobre a água. Então, fala para nós aqui, sugestão de para você educar, como é que seria o hábito diário de alguém adquirir e fazer uso de hábito, né, do alimento no intervalo de tempo e, obviamente, escolhendo qual o melhor para ele. Então, antes de entrar nessa questão aí, vale lembrar que a pirâmide alimentar mudou, Opa, então vamos lá. né. Agora sim, o público está ali curioso. É. Atenção, olha o que é que ela vai te explicar. Manda abraço. A pirâmide alimentar mudou. E aí, com essa mudança, os pacientes, o público, né, as pessoas em geral, elas conseguiram ganhar um pouco mais de benefícios com o entendimento da nutrição. Porque a partir do momento que a gente entende que a proteína ela é a base ali da alimentação, ela é quem segura a massa muscular, protege massa óssea, a gente começa a entender que essa proteína precisa estar presente em todas as refeições. E aí tinha um dilema antigamente, né? Ah, mas quantidade, excesso de proteína causa problema renal. Gente, a gente calcula, a nutrição ela é 100% calculada. Não é achismo, é estratégica. Então, é estratégia. Então, o que que a gente faz? A gente calcula a quantidade de proteína por quilo de peso de cada paciente. Então, se chega um paciente para mim com 65 quilos, eu vou calcular a quantidade de proteína para este paciente, chegando aí numa média por dia de 120 a 130 gramas de proteína. Aí eu te dou um intervalinho aqui, conta que tem 2 tipos de proteína, vegetal e E animal, animal. porque o povo aqui também tem um preconceito, né, É. ele aqui gosta de comer carne. Não, tem 2 tipos de proteína, vegetal e animal. E aí quando a gente faz esse cálculo, a gente entrega para esse paciente a quantidade diária para preservação de músculo e massa óssea. Começa por aí. "Ah, Marcela, mas então tem uma coisa errada", que é a dúvida deles. "Eu pesei no meu prato 150 gramas de frango, então já bati a meta, já ultrapassei a meta de proteína que eu precisava?". Não. A quantidade de proteína que a gente está falando para você é o nutriente. A quantidade em gramas que você vai colocar no prato do alimento é outra conta. Quando a gente fecha no dia de proteína, que é o nutriente, eu preciso chegar a 130, 150 gramas. Então, num dia aí, a gente vai distribuir essa proteína ao longo do dia. Além da proteína, com a pirâmide nova alimentar, a gente tem as fontes de fibras, né? Que elas se mantêm no mesmo lugar, no topo. A fibra evita doenças crônicas, evita câncer de intestino, principalmente. Aumenta a saciedade, o que faz você reduzir a sua alimentação. Se você chega na sua saciedade mais rápido, fazendo evitar a obesidade, a compulsão alimentar, aquele ato beliscador. E aí, depois disso, começam a entrar os outros grupos alimentares, que, por último, agora nessa pirâmide invertida, a gente tem lá os farináceos, né? As farinhas brancas, os açúcares em geral. Porque realmente, quando a gente olha os pacotinhos, os industrializados,
Nele a gente tem muito conservante, embutidos, enlatados, aromatizantes, a gente tem todos os produtos necessários para manter aquele produto embalado, né. É necessário para alguns tipos de públicos? É necessário a indústria alimentar estar ali dentro, mas a população precisa aprender a ler rótulos. Eu acho que essa é a Ver o que base é que tem principal. dentro, quais É, são os conservantes. Se está liberado para consumo do público, também tem um outro preconceito, se está liberado, que já foi analisado, ele vai te exato, fazer mal pelo excesso. Se você usar ele também de maneira correta, você vai ter aqueles limites. Não estou dizendo que um é melhor, que o outro é pior. Aprenda a ler o rótulo, mas se você não aprender a ler o rótulo, siga a orientação de quem te está ensinando. Vai procurar uma nutricionista, mamãe e papai ou titias e responsáveis. Aprendam vocês próprios a comer e depois garantir que aquele de quem você está cuidando realmente se alimenta. Esses produtos industrializados, não caia nessa conversa do fake news de que eles não prestam, não servem, não. Eles simplesmente, se forem usados de uma maneira incorreta, vão te trazer situações difíceis. Mas atenção, se você comer muita carne também, você comer muita situação de qualquer outro alimento, você vai ter o mesmo malefício. Tudo que é em excesso precisa saber dosar na balança. Aí o papel da nutricionista é fundamental, como ela disse, aqui é ciência, é calculado. Não tem ninguém achando aquilo ou aquilo, né? doutor Graça falou uma coisa tão importante sobre os alimentos das indústrias, porque quando a gente pensa no paciente saudável, a gente tem uma chance maior dele comer os alimentos em casa, in natura. Mas quando a gente pensa no paciente doente, com as dificuldades, com náusea, com diarreia, com mucosites na boca, enfim, com qualquer outro problema de saúde, esse paciente ele não come aquilo que precisa comer naquele momento, ele come aquilo que é necessário, que ele consegue naquele E momento. dá conta. Exatamente. Então não necessariamente uma laranja para aquele paciente naquele momento seria positivo, pelo contrário. Se ele não consegue tolerar aquilo e eu preciso nutrir ele para ele aguentar um tratamento, por exemplo, um tratamento oncológico, eu preciso ofertar para ele o que vai entregar a fonte de energia, que seja um sanduíche. Porque ali eu vou ter fonte de carboidrato, vou ter fonte de proteína, vou ter fonte de gordura boa. Então, depende por isso que a nutrição ela é muito individual, né, assim como tudo. Então Vou fazer a propaganda, o sanduíche era do Lord Sanduíche, o pessoal jogava pôquer lá na Inglaterra e não queria sair da mesa. E o cara inventou então um sanduíche, pão com bacon lá, pão com mortadela, pão com presunto, pão com salame. O Lord, o sanduíche é da palavra do Lord, que eles jogavam. E aí não queriam se da mesa, comiam na mesa. Entendeu agora? O sanduíche é daí, mas aí ela colocou a coisa certa. Se a proporcionalidade do teu sanduíche tem proteína, lipídios e glicídios, ou seja, carne, açúcares e gordura, e tem os sais minerais e as vitaminas, ele é saudável, não precisa ter preconceito, você saber fazer o sanduíche, tá combinado? Aí a doutora, eu e você vamos aprender a fazer os sanduíches, que serão, de grande benefício para o nosso corpo e para a nossa mente. esses alimentos, acho que eles entram como um comfort food que a gente chama, né. É lógico, você está em busca, né, veja só, o que te faz bem, né, saúde é um bem-estar, Sim, você imagina você com fome. é. Eu tive uma experiência, não porque eu não sou a fome, que nós nos perdemos numa caminhada e ficamos 3 dias, por obra e graça do Espírito Santo na base. Meu Então, não, é uma sensação terrível, terrível, entendeu? Eu, graças a Deus, eu só foi assim. Mas você imagina de alguém que você vê aí que está cronicamente sem comer e vai desenvolvendo todas aquelas situações. Só de você não ter proteína, você não consegue manter sua imunidade, que todos os anticorpos, toda a sua defesa está baseada. E aí eu tenho que lamentável dizer que grande parte do meu povo, do meu país ainda carece da coceira no dedo, ou seja, de ter o dinheiro para comprar a quantidade de proteína que ele necessita. Quando você está na classe que pode pagar, tudo bem, mas mesmo assim pagando ainda faz errado, entendeu? Mas vamos lá, de alguma maneira nós fizemos um programa Fome Zero, é é o que a doutora colocou, é você dar para você, ensinar você a comer, prevenir as coisas, era educação alimentar, como comer. Aí depois reeducação, já está tudo desandado, tudo desarranjado, e lá você tentando voltar para uma coisa que você não aprendeu quando devia ter aprendido. É igual você colocar o jovem velho aqui, como aprender, entendeu, a jogar futebol, não está, né, essa não é a hora. Com 80 anos eu vou aprender a jogar futebol, né. Então você tem que aprender a comer, é lá no jardim da infância, é lá na escola.
no programa da merenda alimentar, não é isso, doutora? Exatamente, E aí fazer o você básico. deve estar atento. Hoje, o Brasil produz alimentos para alimentar todo mundo. Nós ainda estamos com essa situação aí difícil, mas veja só, se nós tivermos seriedade, ter uma política séria, inclusive a merenda alimentar foi por quê? Porque o aprendizado na escola, o cara esquecia tudo, por quê? Porque ele vinha em casa só com carboidrato. É. Aí o que é que nós fizemos? Obrigatoriedade de ter a proteína. Aí o menino que está com a cabeça grava, você não comer proteína, se não tiver ácido glutâmico, você não memoriza. Aí você diz: "Ah, meu menino não aprende". Não, ele aprendeu, chegou em casa, esqueceu porque ele não comeu a proteína, só comeu o carboidrato, o pão, né, vou dizer, só comeu o pão com a manteiguinha. O pão e a manteiga, o pão tem, o trigo tem um pouco de proteína, mas tem que ter um iogurte, tem que ter um complemento que a proteína faça de você capaz de você memorizar. Você entendeu agora que a comida atende todo mundo, médico, dentista, veterinário, fisioterapeutas, mamãe, e todos os tipos de coisa. Aqui na gestão de cidadania, isso, o que é que nós temos que aprender? O convite da doutora Marcela, ela trabalha com nutrição oncológica. Olha, é o cara que já está no quimba, desculpe a expressão, né, mas e o carinho que você tem que ter, a reposição. Então ela se especializou em poder fazer tudo isso. E nós aqui tendo toda essa facilidade de aprender, estamos, como diz outro, fazendo de conta que queremos, mas não aprendendo. Nós vamos para o intervalo e já vamos apresentar canetas emagrecedoras e falar da parte de nutrição oncológica, que a doutora Marcela é especialista no assunto. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Olha, nós após assistimos esse pequeno vídeo, a Demi Moore, de Minha Paixão Recolhida, né, mas deixa lá. Vamos perguntar, isso é qualidade? Isso é saúde? É esse o objetivo que nós queremos? Isso foi obtido através de uma coisa que está na moda, caneta emagrecedora. E eu vou perguntar, tudo bem, a beleza é fundamental. Um dos bem-estar é você se sentir capaz de gostar de si mesmo, do seu corpo. Mas eu vou perguntar, será que isto não é um exagero? Porque eu não tenho uma opinião formada. Às vezes ela quer ficar realmente super magra, e isso até pode ficar super magra saudável. É um custo, ela tem dinheiro para pagar, dá conta.
Você que não tem dinheiro, não se meta a fazer isso, vai acabar morrendo. Mas vamos lá, doutora, vamos comentar aqui, ó, as canetas e os tipos de comportamentos que hoje estão através de influencers e tudo na sociedade, esse novo padrão de beleza, de bem-estar que as pessoas estão procurando. Isso parece, na minha maneira, uma busca de uma ilusão, para se aceitar você mesmo e aceitar na sociedade. Não estou dizendo que eu não o padrão não veja, eu não estou aqui sendo dono da verdade, mas eu gostaria de dizer que isso aí, até o presente momento, não coaduna com que seja o equilíbrio que nós desejamos para o corpo de todos os seres humanos, não é só para os famosos. É, assim, a pergunta que a gente vem fazendo no mundo da área da saúde é: quem define esses padrões, né, a verdade é essa. E existem não estou falando de casos, né, individuais, né, específicos aí de vídeo, não, nada disso, mas estou falando no geral. A gente tem a distorção de imagem. Então, quanto mais eu vou emagrecendo, maior a necessidade de emagrecer mais pelos elogios. Eu sempre falo que a gente gosta daquilo que a gente escuta. E no processo de emagrecimento, quando a gente fala no corpo, da estética, funciona da mesma forma. E por muitas das vezes as pessoas começam a perder a mão em relação a isso. Então, o problema não é a caneta emagrecedora. O problema é como você usa essa caneta, né? Sem indicação, sem orientação. Porque emagrecer, reduzir gordura abdominal, reduzir risco cardíaco, diminuir processos inflamatórios com a insulina, né, a insulina é um hormônio altamente inflamatório, liberado pelo pâncreas, que causa picos de insulina, você comendo de forma errada. Então, assim, a caneta ela vem para poder facilitar a vida dessas pessoas que têm diabetes, que são obesos, pacientes que precisavam ir para bariátrica, então com o uso da caneta a gente diminui a chance de ir para uma sala de cirurgia. A caneta veio para essa finalidade. Mas ela também é muito bem-vinda para fins estéticos, né, para: eu tenho dinheiro e eu quero emagrecer 5 quilos. Tá tudo bem, desde que você aprenda a se alimentar, porque quando retirar essa caneta, a fome, a necessidade é fisiológico. Você vai sentir necessidade naqueles horários que você sentia quando você não usava a Exato. caneta. O efeito que se chama efeito rebote. Você Exatamente. fica bonitinho lá nos seus 6 meses e depois você tem o rebote. Você não aprendeu a reeducar, você não aprendeu a controlar a sua mente, a sua ansiedade, você não começou a gostar de você mesmo, que o final da ópera é você ser feliz. Mas se você fica pelado em frente do espelho e olha para você, aí se você se "Ah, Nelson, você tá lindo, eu gosto de você do jeito que você que tá, barrigudo, gordinho", ou então você quer bandeirinha de pirata, só osso e pano, não tem problema, mas o problema é você estar de bem com você, gostando de você como você é. Aí tem um limite, porque o organismo não tolera passar de limites, que aí entra o que a doutora colocou. Você vai simplesmente quebrar aqueles limites e vai ficar doente, vai ter um É, distúrbio que vai ter que corrigir. Você começa a enfraquecer, é. começa a ser vítima de maior número de infecção, a pessoa começa a ter rinites, otites, cistites e infecção de trato por aí, não sabe por quê, porque não tem a defesa. Mas eu sou favorável que você procure o seu padrão de beleza e usar a caneta também, a beleza faz parte de você se sentir bem. Sim. É um preconceito você tudo bem, agora o que eu fico chateado é que eles compram as canetas, e aí não tem caneta para os gordinhos que estão precisando. Não é isso? Mas vamos lá, eu não tô veja, a verdade é que vocês acreditam que houve falta de caneta, porque os influencers botaram todo mundo para perder 3, 5 quilinhos aí, e esgotaram a produção atenção, das canetas que são garantidas e que são verdadeiras, não é essas que vou brincar, não ofendendo nem o Paraguai, nem qualquer outro país amigo, não é porque tem a brincadeira da caneta comprada do Paraguai. Não faça isso. Compre a caneta que a Anvisa aqui, ela já que você tem certeza que ela tem o produto e que ele é eficaz, porque tem falsificação para todo lado, que é um outro problema hoje na sociedade. Tem falsificação de caneta, suplemento, o cara diz que tem uma coisa, não tem nada, e vai por aí afora. Então a gente já está ficando escaldado. Precisa então seguir a nutrição e, atenção, compre os produtos que têm o selinho. E comece a ler rótulo e não compre caneta que você não saiba a origem, porque vai passar vergonha e ou ter problemas de saúde. Acho que o maior problema dessas canetas é o fator emocional que vem acompanhando, né, então, as mulheres eu vou falar aqui
virado para as mulheres para poder puxar a sardinha para o meu Aham, lado, pode puxar, mas não mas todo mundo tá atrás de mulher. elas vão se identificar Os com homens e as isso. mulheres. Vai. Elas vão se identificar com isso que eu vou falar. O processo de emagrecimento com a caneta emagrecedora, ela acontece muito rápido, né, pela inibição do apetite. Então essa paciente, ela começa a deixar de comer aquilo que ela precisava para manutenção da massa muscular e massa óssea. O que que acontece quando ela olha no espelho? Essa distorção de imagem acontece porque se eu não tenho músculo, eu não tenho como segurar essa pele. Então a tendência, né, o que a mulher vê no espelho é que ela sempre precisa emagrecer mais um pouquinho, porque a pele sai, a pele vai descolando. E eu vou tendo aquela flacidez de pele pelo processo de emagrecimento acelerado. Então ela sempre vai olhar no espelho e vai achar que tem uma gordurinha aqui e outra ali. E não necessariamente é gordura. Então, por isso que a necessidade da musculação bem feita, alimentação controlada e o emocional andando junto é de extrema importância para o sucesso dessas canetas emagrecedoras. Eu já vi vários casos de pacientes obesos que usaram caneta emagrecedora, diminuíram, né, os riscos de esteatose hepática, problemas cardiovasculares e diabetes. Hoje são atletas e levam uma vida saudável, segurando massa muscular e evitando risco de osteoporose e osteopenia. Mas esses pacientes estão em acompanhamento com o nutricionista. Sim, Esse é o equipe multidisciplinar. exato, A esse é o básico. nutrição para você, é a cabeça, é a força da pirâmide. Se você não souber comer, todo doutor sabe disso. Aí não interessa ser médico, a que situação é, sem nutrição não há solução, É. entendeu? Sabe qual é a doença do Aí a gente tem futuro? vamos lá, eu gostei dessa propositura sua. Sabe qual é a doença Vamos do fazer futuro usando as canetas emagrecedoras? Sarcopenia. Perda de massa muscular isso, mas fala o que acentuada. que é sarcopenia. O Per cara perde o músculo e depois que ele perde, babau, você não recupera. Exatamente. É isso que a doutora quer dizer, como médico, você pegar eu estou aqui com meus 80 anos e estou perdendo massa muscular por causa da minha idade. E outra coisa, não tem conversa fiada. Se eu tivesse a coisa mágica, eu já estava dando para você. Eu estou perdendo. Eu sei que outra coisa, quando você perdeu a constituição sarcômica do músculo, a tensão ele não volta não, meu filho. É. E esse é o problema que ela está colocando. Você fica com 40 anos e com um problema de musculação de 80. E a dificuldade maior disso é a gente ter aquele paciente de 60 anos de idade que não consegue levantar e sentar da cadeira sozinho. E não vai depois mais conseguir. Pode botar a fisioterapeuta mais linda para ele, se ele não vai dar conta de pegar a fisioterapeuta, e vice-versa, entendeu? Colocar o fisioterapeuta mais lindo que a moça. É isso que a doutora está. Vocês entenderam o risco que a sociedade está correndo? Você chegar aos 60 anos, eu tenho visto isso, você não dá conta de levantar da cama sozinho, É. por Peter. Bom, aí no caso dela que trata de paciente oncológico, a situação é mais grave ainda. Mas atenção, você precisa, com muito cuidado, consultar o profissional, porque o profissional, a equipe multidisciplinar vai te proteger. E infelizmente hoje nós estamos numa situação que a doutora colocou, cada dia mais a gente vê as pessoas perdendo a sarcopenia antes do tempo. A minha, eu já tenho dificuldades desse, mas eu estou com 80 anos, né? É diferente de um camarada que está com 40. E as meninas ali que eu vi, a Demi Moore, né? Caramba, o que é aquilo? Ali tem muita perda de massa muscular, né. E a cabecinha, minha filha, como é que fica? É. Mas agora pensando pelo lado positivo das canetas também, tem um estudo agora relatando porque a gente sabe que sobrepeso e obesidade aumenta risco de células cancerígenas, principalmente para as mulheres, né, com mama, câncer de mama. E as canetas estão vindo para poder diminuir essa estatística aí. Então é um ponto positivo para nós mulheres, olharmos com carinho sobre o uso da caneta emagrecedora, procurar um profissional adequado para poder fazer esse acompanhamento, porque de fato o excesso de sobrepeso, obesidade, aumenta doenças, né. E outra coisa, a caneta está cara hoje. Mas olha, se ela for produzida em alta, veja, vamos falar agora um pouquinho de economia, que faz parte disso. Aí, fato, a caneta não é acessível hoje. Mas veja só, programa do governo, ele pode fornecer canetas para todas as faixas da população. 2, essa caneta não vai ficar cara por mais tempo, porque o produto dela agora já inclusive já perdeu a patente. Isso quer dizer, já tem mais de 10 anos. Outra coisa, o preço vai baixar porque é necessário. Senão, nós vamos ter que fazer programas aonde você quer a sua canetinha, vai lá buscar, porque a gente tem que fazer isso, porque realmente eu tenho que concordar, não porque a pessoa está procurando sua beleza,
é porque essa outra parte das pessoas que tem uns 20% da população que é obeso e que não tem como se livrar disso no intervalo de tempo menor, precisa ter acesso e não tem dinheiro para pagar. Então nós estamos conversando entre o espada e a caldeirinha, né, é um ou outro. Então eu estou colocando, eu sou partidário que você use para ficar bonita, o cara usa para ficar mais tranquilo, mas eu sou síndrome X, eu tenho essa situação, eu não sou gordinho à toa, minha família toda tem esse problema, a parte genética minha não foi agradável, que eu recebi de europeus, os europeus, a minha parte europeia me fez isso. Mas preste atenção, a caneta veio para todos os lados. E uma coisa curta e certa, para essa população que a doutora colocou, ela é uma solução muito boa, mas chegando a ótima. Não é isso, doutor? Exatamente. Porque Então, com a reeducação alimentar, você vai atingir metas que antes a gente lutou até a década de 80, ninguém conseguia. De 80, nós estamos no ano 2000. Continua a mesma coisa. Todos aqueles remédios que tinha para emagrecer sumiram, as anfetaminas, tudo não deu certo. É, Agora veja, essa caneta é impressionante os resultados. é. Está ali na lata. E outra coisa, ter o dinheiro para comprar e acesso à equipe multidisciplinar, vai lá que vai te beneficiar. Eu sou partidário dessa situação. Mas nosso programa é fazer essa pessoa aprender a comer. A gestão da cidadania é como você aprende a comer desde a amamentação até a parte final de partida. Então nós vamos aqui continuar conversando. E aí veja só, qual é a sua experiência com essas canetas emagrecedoras? Você tem visto resultados espetaculares, mas Sim. conta alguns que são, nem tudo vamos dizer assim, ganho, nem tudo é sucesso. Eu já tive em consultório alguns pacientes com pancreatite, né, em uso de canetas emagrecedoras, mas tem um adendo aí. Marcela, mas foi o uso da caneta emagrecedora que causou a pancreatite? Vamos lá, era um paciente que já era obeso, né? É um paciente que vem no processo de emagrecimento, era um paciente que tinha uma alimentação que não era uma reeducação alimentar, não fazia o básico bem que a gente fala. A caneta entrou para poder auxiliar e a gente sabe aí dos processos que esse paciente passa ao decorrer desse processo de emagrecimento. Porque usar a caneta emagrecedora não significa que o paciente vai comer saudável. Ele deixa de comer num período de tempo, mas quando ele sente fome, ele come qualquer coisa que ele vê pela frente. Então vamos lá, a culpa é da caneta emagrecedora ou é da má alimentação associada a essa janela, né, de jejum que esse paciente São os faz? efeitos colaterais. E um deles ela colocou aí muito bem. A pancreatite, e nós temos bastante casos no hospital que eu trabalho relacionado com o uso da caneta emagrecedora, porque antes o cara tinha todos os problemas, não tinha apresentado pancreatite. Exatamente. Então assim, são vários E fatores aqui que pancreatite contribuem. não é uma doença simples não, viu. Nós estamos conversando: "Ah, é só mais um it", mas se no pâncreas, o risco de vida é real. É, E outra coisa, a doutora Marcela colocou que o nutricionista não está a par das relações médicas. Sim, doutora, existe relação entre a caneta e a pancreatite. A sim, senhora pode ficar tranquila, se a senhora for ver lá os trabalhos que têm saído agora, as pancreatites são hoje a incidência e prevalência associada ao uso da caneta. é, Mas aqui, quando usa a caneta, o cara também faz todas aquelas outras coisas que não devia estar fazendo e faz. exato. Então E nós a estamos culpa é conversando. só da E caneta. aí fica só a canetinha de culpado. Não é, culpado, lamentavelmente, é você que não teve a orientação correta. É, O risco é esse. Há benefícios muito grandes dessa caneta, mas há outras situações que a caneta provoca. Entendeu? Se você tiver que fazer uma cirurgia, a caneta não esvazia seu estômago, o anestesista fica muito preocupado, tem que deixar você de jejum mais de 8 horas para poder, porque dá problemas. Nós vamos para o intervalo e depois vamos conversar nessa parte final. O que você é telespectador, podia também cutucar a gente de cá. E a Marcela vai me dar umas notícias sobre a nutrição oncológica, que eu estou interessado, porque também é outra coisa que no nosso país precisa ser divulgado e não está sendo divulgado nem implementado. Já voltamos.
No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos e agora eu vou pedir para a doutora Marcela, para o nosso público, dar uma visada naquele foco do paciente que é oncológico. Exato. Conta para nós a nutrição, as dificuldades e por que não estão sendo implementados esses programas em larga escala. Hoje você dá assistência em todos os hospitais, né? E hoje aqui tem 2 grandes centros ainda que todo mundo sabe, que é o Sebron e o que faz de tudo, e o Araújo. Araújo Jorge, que também faz de tudo, mas atende SUS. Então conta para mim, o que está acontecendo com A isso? a nutrição oncológica ela é muito nova, né, no mercado. As pessoas começaram a descobrir um pouco mais sobre nutrição oncológica por agora, com essa crescente, né, a estatística está aí, ano passado até 2025, de 2023 a 2025, a gente tinha 704.000 novos casos de câncer acontecendo. Então, assim, é uma crescente, é uma estimativa muito alta, assustadora, e a gente não tinha profissionais para atender a quantidade de pacientes que estavam em tratamento. A verdade era essa. Hoje, no CRN, no Conselho de Nutrição, por exemplo, a gente tem aqui no Centro-Oeste aproximadamente 14 nutricionistas especialistas em oncologia apenas. Puxa, Então, a gente não consegue atender o público no geral. E aí que o paciente cai nas mãos dos nutricionistas que não têm uma especialidade em nutrição oncológica. E o atendimento à nutrição oncológica, ela se baseia naquilo que a gente falou lá no início. Não é entregar uma dieta bem calculada para esse paciente oncológico, é entregar aquilo que o paciente tolera naquele momento. A nutrição oncológica ela vai diminuindo e evitando os efeitos colaterais que a medicação causa. Então a gente vai olhando a interação droga-nutrientes. Quando a gente consegue enxergar essa interação droga-nutrientes, eu consigo acertar, ser assertiva na alimentação desse paciente, diminuindo náuseas, vômitos, diarreia, mucosite, alteração no paladar. Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço sofrem muito, né, por conta não vou falar em termos técnicos aqui, mas por conta da falta de saliva. Ele começa a diminuir a produção de saliva, então um arroz que é simples, ele não consegue engolir, ele tem um engasgo. Então a gente precisa começar, além de olhar essa alimentação como esse paciente tolera, a gente também tem que começar a mudar a consistência dos alimentos para que ele tolere com uma facilidade maior. Um paciente com náusea, por exemplo, a nutrição oncológica ela entra para minimizar essa náusea. Então, nada que geralmente nas nossas casas antigamente, estava com náusea, fazia uma sopinha e entregava para o paciente. Quando alimentar em temperatura quente, maior a náusea. Então, a gente começa a mudar essa consistência, mudar a temperatura dos alimentos. Existe também na oncologia alguns sintomas como mucosites, né, que são as feridinhas na boca muito parecida com aftas, e que elas não fecham como afta. Então esse paciente ele fica com dificuldade de se alimentar por conta de dores, né, na hora da mastigação, na hora que passa um alimento. Então, as frutas cítricas, que são de extrema importância para aumentar a imunidade, né, carregar o ferro para a corrente sanguínea,
no paciente oncológico ela não é bem-vinda neste momento, porque quando Ou eu seja, ela enfraquece mais rapidamente. exatamente, por isso A imunidade dele cai, porque a proteína ele não consegue sim, manter a taxa proteica, a infecção começa a vir sobrepor-se, é, e a quantidade a vida dele fica ruim, e a sobrevida, dele diminui. sim, aí por isso entra a importância da nutrição É, oncológica, principalmente preventiva. nós médicos já somos um pouco mais agressivos, né, a gente mete uma sonda, mete uma GTT lá no camarada, né, e alimenta ele direto pelo estômago já. Hoje as nós temos hoje nós já até os médicos nós temos, eu trabalhei com isso muito tempo, hoje eu passei por um outro colega meu, mas hoje você tem todo esse arsenal, compra no mercado, né, mas voltamos ainda, aquele que pode comprar, o que é fornecido pelo governo, e aquele que você pode fazer em casa. Dependendo disso, o indivíduo passa a se alimentar através de uma sonda gástrica, né, colocada no estômago e com alimentação especial. Em determinados momentos, a gente tem uma tal de alimentação parenteral, em que a gente mete um catéter aqui e dá tudo isso que a doutora falou, todos os nutrientes, por via venosa, não mantemos isso o tempo todo, mas pelo menos para ele dar, o que a gente chama, aumentar a sua imunidade, aumentar a sua capacidade de reação, melhorar a sua resposta, e aí, como lhe disse, se você não consegue alimentar, o indivíduo também não vai se beneficiar da da medicação. E as medicações muitas vezes provocam isso que a doutora vai colocando, náusea, vômitos, dores, né, queda de cabelo, mexe com tudo. É, E agora ela me falou um negócio que eu fiquei, assim, sem graça. É a minha ignorância, eu não sou obrigado a saber de tudo, né, mas estou tentando, só tem esse nível de profissional, então eu já sei por que que o negócio não vai para frente, exata porque não tem profissional necessário para tocar. E o número de câncer na nossa sociedade, além de ser crescente, entendeu, agora nós estamos fazendo diagnóstico, e nós temos observatório, e as pessoas estão indo procurar o tratamento precoce. Tudo bem, eu entendi, doutora. Então a nutrição precisa aumentar a pós-graduação, chamar as outras doutoras, porque isso aí é um campo que, veja só, agora, além de aumentar, precisa ser executado, porque o paciente que tem essa doença, se ele não tiver esse aporte calórico, ele não vai responder também. sim. E se você me permite, doutor, eu montei um evento aqui em Goiânia, que hoje é o maior Ótimo. evento do Centro-Oeste, sobre nutrição e oncologia. Então o nome do nosso evento é Meeting de Nutrição e Oncologia. Ele reúne 500 nutricionistas uma vez por ano, num formato 100% presencial, para a gente debater casos clínicos, trazer profissionais de fora, a nível nacional, trazer médicos. Então a gente tem toda a equipe multidisciplinar dentro desse evento que duram 2 dias, para entregar um pouco o mundo do paciente oncológico. Quem são esses profissionais que poderiam acessar esses pacientes para poder auxiliar? Então é para a gente fazer um complemento dessa formação, porque a gente sabe que na nutrição, dentro da base da formação, a gente não tem, a gente só pincela, né, a área de nutrição oncológica. Então é uma extensão mesmo para que esse público, essas nutricionistas consigam acertar com esses pacientes Que oncológicos. bom, isso já veja só, primeiro a informação, depois da informação você tem que ter a formação. Sim. A senhora me colocou a par hoje que eu não sabia, então, veja, para esse número de especialista, você não vai conseguir fazer o programa ser ótimo, mas a gente pode fazer ele menos pior, Exato. Ensinar menos o básico para esse é o paciente. basicão, e compartilhar, e fazer esse tipo de informação que nós temos, meter na cabeça do agente de saúde É. que E nós é criamos. e é importante falar isso para o paciente Dizer para ele: "Ó, oncológico. leva o seu tablet, é É. aqui, na sua visita", é isso aí. E é importante, né, essa informação chegar no público, porque o que a gente vê, tem a crescente do número de câncer hoje no Brasil, mas tem um ponto também fundamental. A gente tem aí também uma crescente, né, de pacientes que conseguem uma sobrevida e têm qualidade de vida durante o tratamento, fazendo o protocolo de nutrição junto. Então a gente diminui risco de infecção, risco de internação, risco de mortalidade, com a nutrição bem feita durante esse tratamento. Nós estamos exatamente eu estou assim, nós estamos com um ponto, que não é porque nós concordamos, nós acreditamos que isso é o certo, é o melhor. E nós estamos dando conta de realizar de maneira ampla, total e restrita no nosso país, mas estamos fazendo os programas. E a doutora colocou, quanto mais profissional for treinado, mais profissional tiver acesso, melhor será,
E você colocou a sobrevida. Hoje, vamos dizer assim, um número imenso de problemas oncológicos são curáveis. Sim. Veja só, eles estão hoje em outro patamar. Nós estamos também com outro tipo de protocolos. Tem hoje os biológicos, que não existiu. Eu, inclusive, tive essa alegria de ter um amigo meu, que foi meu companheiro e tudo, que teve esse problema, teve que fazer uma cirurgia radical e tudo. O que é que aconteceu? Com o biológico, hoje ele está assim, tranquilo, sobrevivendo e alimentando. Não foi possível, voltou a comer. Veja, existem outras situações e que estão acontecendo na nossa atividade médica e multidisciplinar, que veja só, o paciente cura ou ele tem uma qualidade de vida melhor do que há poucos anos atrás. E isso daí, você tem que investir na formação do profissional. Ela colocou muito bem, já está fazendo o encontro, mas a gente tem que estimular também as outras nutricionistas ou as outras pessoas, todo do profissional da área de saúde, que ele adentre e comece a procurar. Porque às vezes você num protocolo desse, de comida, você ajuda. Sim. Ajuda e muito, veja só. Muito. Num agente de saúde que hoje, nós estamos aqui com um problema no observatório. Vai na justiça, a justiça determina e o negócio não cumpre, porque infelizmente é complicado. Mas hoje a coisa não está mais sendo esquecida. As pessoas estão sendo encontradas, elas pedem ajuda, gritam, e hoje nós estamos, entre aspas, com toda a sociedade sensibilizada de que esse indivíduo que está sofrendo esse tipo de tratamento oncológico, onco é tumor, logos é estudo, é câncer. A palavra vulgar é câncer. Então tem vários tipos de câncer. E é fundamental que a nutricionista rege a orquestra, porque se o cara não tiver o aporte, ele não vai conseguir resolver. Os remédios são caríssimos, o tratamento custa caro, mas hoje eu estou lhe dizendo, nós já curamos mais de 68% do tipo de tumores que no passado não tinham solução. Hoje o terror ainda continua sendo o pâncreas e a esse nós não damos conta, né? É. E um tipo de câncer de pulmão também que quando ele vem, que diferencia. Os outros nós estamos dando conta muito bem. E a comida, a nutrição é fundamental nessa equipe multidisciplinar. E aí voltamos para a canetinha. Saímos de lá, para cá, falamos, e a caneta, doutora? E como é que a senhora vai ver? Porque cada dia mais, você imagina que faltou caneta no mercado. É. Não, eu sou no geral, eu sou muito a favor da caneta emagrecedora, porque como diz aí a estatística para não mentir, a população está obesa, né. E até 2040 isso aí vai, principalmente no mundo das crianças, vai estar num boom enorme. E não estou falando sobre as crianças com caneta emagrecedora, porque não existe estudo nem indicação. Mas as famílias, né, se reeducarem, entender a necessidade de entregar uma alimentação completa para essas crianças. Então, eu sou hoje a favor dessa caneta emagrecedora Eu tenho no mercado. nós vamos para o intervalo, um filho que a caneta veio para ficar. Bem. Vamos para o intervalo e já a gente volta. Tá transformado. Goiás no seu melhor está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais.
Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos para nossas considerações finais. A primeira provocação é você aí que está nos assistindo, você usaria a caneta? Se faz olha lá, estou te perguntando claramente, você está pronto para usar a caneta? Deseja usar a caneta? E aí, a doutora Marcela vai dar umas dicas. Eu tenho um feeling que essa caneta veio para ficar e vai fazer parte da nossa cultura no século XXI. Bem usada, acho que vai continuar dando resultados bons para ótimos, desde que acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Cabe à sociedade fornecer essa equipe multidisciplinar mais ampla e restrita para todo mundo. É. Marcela, suas considerações finais e fala aí o que é que nós não deixamos de falar aqui. Não, Faz o seu marketing. essa caneta emagrecedora, ela é de extrema importância, que eu acho que ela veio para fortalecer a classe da nutrição, né, porque não adianta e veio mais uma medicação para emagrecer, mostrando que não é só medicação. A reeducação alimentar, ela vai precisar ser feita em toda a sua vida, em todo o seu processo. E a caneta emagrecedora ela é um processo para você emagrecer. Dentro desse processo, você precisa viver as etapas, e a nutrição é que te ajuda a viver essas etapas. Então, eu sou 100% a favor das canetas emagrecedoras, muito bem indicadas, com profissionais juntos, endocrinologistas, nutrologia, nutrição, para que esse paciente consiga baixar os riscos de doenças que estão vindo por aí, que é obesidade crônica, diabetes, problemas com câncer, né, câncer intestinal, que está vindo também num alarmante aí, num aumento. E sempre, a dica é sempre procure uma nutricionista para poder te auxiliar, para que você evite doenças futuras. A nutrição é vida. Aí é outra coisa, eu não sei, aí eu vou dar uma sugestão no meu delírio. Vamos colocar isso como matéria para todo pedagogo. Começar uma matéria lá para você que vai ser professora, saber de tudo isso e a nutricionista adentrar a sala de aula com o programa educacional, aprender a comer. Já tem aquele do trânsito, já tem aquele da educação financeira. Mas eu vou dizer para você, é melhor você aprender a comer, porque senão você não aprende nem financeira, nem do trânsito. Muito obrigado e nós voltaremos em breve com o aprofundamento dessa situação. Até o próximo programa, um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo.